Produtores de feijão atentos às geadas em abril. Preços caem após abastecimento do varejo. Quem fala mais sobre o mercado do feijão é o presidente do IBRAF, Marcelo Líderes, e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural sempre pelo nosso canal YouTube. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, compartilhe os vídeos, deixe seu comentário e, se puder, clique no Valeu e contribua com o nosso trabalho. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, divulgou no último dia 10 de abril o relatório de safra e os números confirmam o que já era percebido no campo. O Brasil deve ter disponível ao longo deste ano cerca de 3,3 milhões de toneladas de feijão, somando as 3 safras. Isso representa um aumento de 2% na quantidade em relação ao volume total do ano passado. A princípio, é um cenário favorável para o consumidor, mas a realidade pode ser mais complexa. Deste montante, observa-se uma diminuição em relação ao ano passado no volume do feijão cores, que atinge 1,818 milhão de toneladas. Isso representa uma queda de 2,1% em comparação ao ano anterior, englobando feijões carioca, rajado, vermelho, branco e jalo, por exemplo. Em contrapartida, o feijão preto representa um aumento de 20% em relação ao ano passado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, IBRAF, a segunda safra do feijão preto deve ultrapassar as 510 mil toneladas, o que representa um aumento de 3 vezes em relação a 10 anos atrás. Muitos estão apostando na exportação, mas há um problema. As taxações dos Estados Unidos têm impactado a lógica do comércio mundial e, atualmente, não há parâmetros claros ou previsibilidade para negociar no mercado internacional. O presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, comenta sobre as incertezas desse momento em relação ao feijão e chama a atenção para a possibilidade de geadas verificadas em algumas regiões do Brasil. Alô, você que acompanha o mercado de feijão aqui no Paracatu Rural, bom ter você aqui. Semana passada a gente observou o mercado aí, né, a segunda semana do mês, um mercado com o preço do feijão carioca em leve queda, né, mas por quê? Porque quando você tem a saída dos empacotadores, e eles saem porque lá na ponta está abastecido, eles não precisam comprar, começa a sobrar, tem produtor que precisa vender, não aproveitou o melhor momento, né, para vender. E dá uma forçadinha no mercado. Alguns ficam preocupados se vai ter negócio de novo ou não. Né? Dá aquele frio na barriga, né? De ter o feijão ali e tem conta para pagar, né? E aí, como é que faz? Então, acaba dando uma forçada no mercado. Mas, gente, não tem mais feijão agora do que tinha o mês passado. A tendência, o preço do feijão está barato, a tendência é que está vendendo o que o povo precisa, o que quiser comprar. Claro que, além do feijão carioca, tem o feijão preto. O feijão preto está com preço abaixo do feijão carioca. Feijão carioca 250, 260, depende se é de câmara fria, se não é de câmara fria. Depende da variedade, se é de escurecimento lento ou não, depende do fundo. E o feijão preto? O feijão preto, lembram? O ano passado, aqui mesmo no Paracatu Rural, a gente alertou os produtores: só plante feijão preto se você tiver contrato. Se você não encontrar contrato, agora tem uma safra de feijão preto que é 3 vezes a safra de 10 anos atrás. É 3 vezes, é muito feijão. Se os números da Conab estiverem certos, e ele não deve estar muito longe da verdade, nós temos mais de 700 mil toneladas de feijão. Por que a gente alertou que era só para fazer com contrato? Porque nós já tínhamos as informações do final do ano passado de como tinha sido a safra do México, a safra dos Estados Unidos, como estava a Venezuela. A Venezuela teve um ano passado com eleições, ainda que os homens fossem ajeitar a eleição lá. O que aconteceu é que eles procuraram disponibilizar mais alimentos lá. Esse ano estão eleitos, mais ou menos, né? Estão eleitos e
não estão nem aí se falta feijão ou não. Então o volume de feijão que está indo para a Venezuela é menor. Outra coisa que está travando o mercado, gente, essa briga, né, geopolítica em cima de tarifas, né, que os Estados Unidos está impetrando aí mundo afora, ela tem impactos. Né? Imagine que você tem que importar hoje um feijão da China. Tá, mas você não sabe se o Brasil vai taxar a China antes do teu feijão chegar, né? Vamos supor que fosse isso. Você não sabe nada sobre o mercado. Tá, todos os mercados aí estão em compasso de espera. Quem pode, espera. Para vocês terem uma ideia, tem produto que já tinha sido negociado, estava no porto, e o comprador lá, dá uma parada aí. Segura aí. Porque eu estou preocupado, não estou aqui me sentindo seguro para trazer esse produto. Então, tudo isso contribui também para uma parada, além do fato de que nós tínhamos observado que haveria um volume maior. O que mais que aconteceu na semana passada? Semana passada a gente fez dia 7 e 8, né, segunda-feira e terça-feira, o Summit Brasil. Gente, Summit Brasil Superfoods. Né? Então era mercado de feijões e o mercado de gergelim. E o que a gente fez? Nós colocamos, de um lado, todos os exportadores do Brasil, os responsáveis por ter feito 340 mil toneladas de feijão ano passado e 230 e poucas mil toneladas de gergelim, de um lado, e do outro lado, o mundo afora. Né? Veio gente de 15 países, tínhamos embaixadas, embaixadores, foi uma reunião legal, muita gente, muitos negócios aconteceram, teve produtores que saíram de lá com contratos firmados, né, consolidando parcerias, uma vez que estavam todos os exportadores num lugar só, e do outro lado, exportadores também firmaram negócios lá para fora. Né, tem relatórios aí, dão conta de números expressivos negociados durante o Summit. Então, na quarta-feira, tive o privilégio de estar no interior do estado de São Paulo, fazendo uma palestra para o time de vendas da Josapar, do arroz Tio João, feijão biju. Foi realmente muito interessante, porque muitos insights sobre o que está acontecendo lá na gôndola, lá no pacote. A vida deles não é fácil. E vou dizer uma coisa que me surpreendeu. O que eles estão vendendo de produto através da internet é algo que chama atenção. A Amazon, o Mercado Livre já viraram um supermercado. Eles têm até CDs para receber alguns tipos de mercadorias e eles fazem a margem e ganham em cima. Então negociam como se fosse um supermercado e isso está aumentando. É algo curioso, é algo que tem a ver com as grandes mudanças que estão acontecendo, com a digitalização, cada vez mais com inteligência artificial, cada vez mais com números exatos, negociações cada vez mais frias, né? Você não tem muito argumento na frente da pessoa, mas você tem que mandar o preço e vem lá aprovado ou não aprovado. Então são marcas de mudanças. Aquilo que a gente não tem como alterar, a gente tem que enfrentar. E foi o que aconteceu durante final da semana, na sexta-feira, lançamento de um livro aqui no Paraná de receitas, apoiado pela Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, e foi bastante interessante. Tem lá um comentário muito legal sobre o feijão, muito apreciativo. Foi uma oportunidade num restaurante de também comentar, falar sobre a riqueza do que vocês produzem aqui no Brasil. Essas foram as informações, lembrando que nós temos aí um mês de abril, ainda para acontecer, há geadas previstas no final do mês de abril, tem feijão tardio plantado, nós estamos recebendo fotos de lavouras em Ponta Grossa sendo condenadas por mosaico dourado, isso não é normal nessa época, plantio menor no estado de São Paulo, plantio foi menor da segunda safra em Minas Gerais, só o feijão preto que foi muito bem plantado aqui no Paraná para baixo. Então, essas foram as informações da semana. Bons negócios para vocês, que vocês possam aí tirar proveito das informações na hora de negociar.
Venha para o Clube Premier do IBRAF. Se você é um profissional do feijão, você tem que estar aqui. Porteira fora, você tem que ter informação do que acontece para tomar decisões, ok? E acompanhe a gente aqui no Paracatu Rural. Um abraço. Viva o feijão do Brasil. Aprender a agradecer a Deus pelo que Ele tem nos concedido é uma parte importante da nossa jornada espiritual. Então, como você faz da gratidão a Deus uma parte importante da sua vida? Uma das maneiras mais importantes de fazer isso é cantando. A Bíblia diz: cantem hinos de louvor ao Senhor, toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Está em Salmos 147, verso 7. Nada te deixa ciente da presença de Deus mais rápido que cantar seus louvores a Deus. Não importa quanto talento musical você tenha, a Bíblia nos estimula a fazer um barulho alegre. Até os porcos fazem isso quando comem. Se os porcos podem fazer um barulho alegre, você também pode. Cristianismo é uma fé de canto. Há mais canções sobre Jesus Cristo que sobre qualquer outra pessoa ou coisa, até mesmo sobre o amor. É por isso que você precisa ser parte de uma igreja local. Não é apenas sobre escutar semanalmente uma mensagem bíblica. Pelo menos uma vez por semana você precisa da expressão emocional que vem do cantar agradecimentos a Deus. Caso contrário, o seu coração vai murchar. Você não pode ser um cristão saudável apenas com sermões. Você precisa de ambos, o sentimento da mensagem e a expressão através da música. Os momentos em que menos sentimos vontade de cantar são os que mais precisamos cantar. Quando o coração está frio, nós precisamos ser renovados, restaurados, recarregados através do canto de agradecimento a Deus. Então, ligue suas músicas de adoração favoritas ou encontre uma boa estação de rádio cristã e cante. Agradeça a Deus por tudo que Ele te deu e faça um barulho alegre ao Senhor enquanto você estiver cantando. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Uma dica, se você usa Spotify, pesquise Quero Louvar-te, playlist do Francis de Oliveira. Vai lá, com certeza você vai gostar. Tem muitas canções de agradecimento a Deus. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.